Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu tomo essa escritura que se encontra em João 5:24 para a nossa meditação nesta manhã. Com este enfoque, a voz que nós paramos para ouvir decide o nosso futuro. É isto que eu gostaria de enfatizar nesta manhã para nós. A voz que nós decidimos ouvir, a voz na qual decidimos confiar, ela decidirá o nosso futuro, ou para o bem ou para o mal. Mas cabe apenas a mim, cabe apenas a você decidir em qual voz nós vamos confiar. Conta uma história que um alpinista, ele decidiu escalar um grande pico, o Aconcagua, e ele estava ali escalando já perto do pico, e era uma época de tempo muito ruim, muita neve, muito frio. E quando ele estava perto do fim, ele escorregou e caiu. Disse que enquanto ele caía, ele, em uma fração de segundo, como que viu toda a sua vida passar diante de si. Enquanto ele afundava naquela noite escura caindo dali de cima do morro, quando de repente ele sentiu um puxão bem forte que quase o torou pelo meio, porque a corda estava presa a alguns pinos que finalmente o seguraram ali uma determinada altura. Era noite, escuro, e ali ele, quase sem condições, começou a gritar para ver se alguém o ouvia, mas ele havia decidido subir aquela montanha sozinho. Então, depois de muito gritar por ajudas, que obviamente não vieram, ele estava só. Então ele ouviu uma voz que disse: "Você crê em mim, meu filho?" E ele disse: "Sim, Senhor, eu creio." Então a voz disse: "Então, corte a corda." Ele olhou para baixo, não via nada, senão escuro. Era uma noite escura, tão escura que você não via a mão à sua frente. E ele então não teve coragem de cortar a corda. Ele foi encontrado alguns dias depois, morto, pendurado, congelado, a tão somente 2 metros do chão. Pendurado a tão somente 2 metros do chão. É claro que a dedução desse diálogo dele com Deus foi apenas uma mera dedução, já que ele foi encontrado a tão somente 2 metros do chão. Mas isso nos faz pensar. Quantas vezes Deus nos diz coisas que Deus nos dá orientações que poderiam salvar nossas vidas, que poderiam construir em nós
vidas felizes. Se nós parássemos para ouvir os conselhos de Deus, aqueles conselhos criariam para nós uma vida próspera, feliz, abençoada. Não estou dizendo que se nós ouvirmos a Deus não teremos lutas, provas e aflições. Não, não é isso, não. Nós estamos em um campo de batalha, mas para cada luta, para cada batalha, para cada prova, cada obstáculo, existe um sucesso nos esperando, existe um crescimento, um aperfeiçoamento, porque Deus é uma tal pessoa com infinito conhecimento que Ele consegue colocar por trás de cada luta, cada prova, cada obstáculo, um aprendizado, um ganho que com uma equivalência igual ou superior à dificuldade. Você nunca vai enfrentar uma luta, um obstáculo, uma aflição, um sofrimento que não venha contribuir para o seu crescimento, que não venha contribuir para o seu amadurecimento, para a sua aproximação de Deus, porque Ele, que nunca mente, nunca falha, disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A questão é simplesmente crermos no que Ele diz, de modo a tomá-lo em sua palavra. Deixa-me repetir, porque a voz que você decide ouvir, ela define o seu futuro. O ensinamento ao qual você decide dar crédito, ela moldará a forma como você vai lidar com os problemas, as dificuldades, sempre lembrando do que Deus disse em Isaías 48:17. Assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: eu sou o Senhor, aquele que te ensina o que é útil. Deus nos ensina aquilo que é útil. Então, como eu disse na reflexão de ontem, creio que foi, que a vida ela nos traz crescimento, amadurecimento de várias maneiras. Às vezes, o crescimento, o aprendizado vem em uma forma de tempestade. Às vezes, o nosso crescimento vem através de um conselho amoroso do pai, da mãe, do pastor. Mas às vezes, o crescimento, o amadurecimento, não vem através de um conselho amoroso, mas vem através de uma tempestade. Mas lembre-se, como foi dito, quando você sair do outro lado da tempestade, você não será a mesma pessoa que entrou na tempestade. Você terá crescido, você terá aprendido com a tempestade. Esta é a maneira. Tudo bem, eu não gosto de luta. Talvez você também não sei. Mas uma coisa eu sei, é que Deus, Ele organizou a vida dos seus filhos desta maneira. Não importa qual seja a luta, o obstáculo, a dificuldade que você aprende. Do outro lado, aquela luta terá trazido um benefício nunca inferior à dificuldade. Deus nunca permitirá que você enfrente uma luta, um problema, uma dificuldade, sem que com aquilo haja um crescimento, um ganho, um aprimoramento. É assim que é o nosso Deus. Então Ele nos deu
vários conselhos. Ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Pode você pensar na profundidade e riqueza que é isso? Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação. Sou eu, é você. Nós temos vida eterna. E você quer saber de uma coisa? Como eu já disse, eu não gosto de luta, sofrimento. Eu não gosto de passar por sofrimento. Eu não sou masoquista, claro. Mas sabe o que você sabe o que vai dar aquele gozo quando nós chegarmos do outro lado e falar: graças a Deus, acabou toda a luta, toda a prova, todo o sofrimento. O que vai causar aquele gozo, aquela alegria, é o sofrimento que estamos enfrentando aqui agora. A luz não teria o seu valor reconhecido se não existisse a escuridão. Os bons amigos não teriam o seu valor reconhecido se não fossem os maus amigos, os traidores, os falsos. Então, toda dificuldade que nós enfrentamos na vida, elas servem para dar brilho à felicidade que nos espera do outro lado. Os anjos, eles não vão entender, disse o profeta. Os anjos não vão entender o nosso escândalo, o nosso gozo transbordante, o nosso júbilo, os nossos gritos, nosso júbilo de glória. Os anjos não vão entender, porque eles não passaram pelo que nós estamos passando. Eles não sofreram o que nós sofremos. E os que forem julgados, quando estiverem lá, diante de nós, que estaremos assentados no trono, junto com o Cordeiro, as pessoas que vão ser julgadas por nós, pelo Cordeiro e por nós, elas vão olhar para nós e vão desejar, elas desejariam estar no nosso lugar, mas só que ela não quer nos seguir aqui. Elas não querem ser como nós aqui. Como Caim. Deus falou para Caim: ora, se por um acaso você fizer como seu irmão, porventura não haverá aceitação para ti? Mas eles querem ouvir a voz de Deus? Claro que não. Por isso Deus disse: ai dos filhos rebeldes, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma vestidura, mas não do meu espírito. Então, que bom para mim, que bom para você, e que possamos ter esse entendimento, essa maturidade, essa compreensão de que são as lutas, as aflições que estamos passando agora que darão brilho ao gozo, ao júbilo que teremos ali do outro lado. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.